Pois é, galera, vocês acabaram de ver aí a última cerejinha do bolo da minha coleção de MSX Expert da Gradiente, o quarto computador da série, e agora eu tenho a coleção completa. Eu queria mostrar para vocês essa cerejinha do bolo aí em detalhes, então bora lá! E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez então ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel. Galera, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer esse canal em 2025 e mais longe. Conto com vocês, coloque nos comentários aí o que a gente tem que melhorar e bora lá pro vídeo, galera. Hoje então eu vou mostrar para vocês em primeira mão, eu já mostrei aí para matar a curiosidade da galera, esse MSX Expert DD Plus da Gradiente, galera. Foi lançado lá em 1989 e dessa forma eu completo então a coleção de MSX Expert da Gradiente, que eu costumo brincar aqui, o computador com mais cara de videogame que já existiu, que marcou a minha adolescência, minha e a do meu irmão. E para quem acompanha o canal há mais tempo, pessoal, sabe que eu fiz todos os vídeos de todos esses MSX Experts que eu adquiri aí depois de virar colecionador, né? Eu tive lá na infância, na adolescência, um primeiro MSX Expert, o cinza, mas infelizmente ele se perdeu, mas eu consegui recuperar aos poucos, um a um, e agora este que vocês viram aí no começo do vídeo é o último, galera, o MSX DD Plus. Ele vem com um drive de disquete, então eu diria que é o computador mais completo que saiu no Brasil de MSX, né? O MSX oficialmente no Brasil, e o MSX Expert, essa versão negra, linda, bonita, com um leitor de disquete, né? Lembrando então, galera, que eu fiz um vídeo, eu vou deixar passando todos os vídeos aí no card, pessoal. Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi sobre o primeiro modelo, o XP800, chamado XP800, foi lançado lá em 1985, foi o primeiro que eu adquiri. Eu fiz um vídeo bem completo, aliás eu fiquei bem feliz que esse vídeo foi muito bem, né? Teve muita visualização. Eu fiz um vídeo falando sobre a história do MSX, sobre como eu comprei, sobre os jogos, os acessórios que eu adquiri, foi bem legal. E depois, mais recentemente, eu consegui adquirir um Expert na caixa, que era o segundo modelo, o modelo GPC-1, que era um modelo praticamente visualmente idêntico ao anterior, ao XP800, pelo menos ali na parte frontal, que foi o que eu tive lá em 1987, quando eu ganhei lá quando eu era adolescente, e achei bacana que eu consegui esse na caixa completinho. Vocês viram, vou deixar também no card passando para vocês darem uma olhada. Também fiz vídeo do Expert Plus, galera, preto assim como esse aqui, que também saiu em 1989, juntamente com esse que eu mostrei no começo do vídeo, mas sem leitor de disquetes, né? Eu também fiz um vídeo mostrando a aquisição que eu fiz dele. Então lembrando que essa versão sem disquete, a preta, e essa daqui que eu vou apresentar hoje para vocês com o disquete, leitor de disquete, elas foram as últimas revisões aí do Expert da Gradiente, lançadas em 1989, controversa, né, porque houve algumas alterações, acabou que muitos jogos, muitos softwares não funcionam nessa versão, deu um problema de compatibilidade, mas para mim o que interessava agora como colecionador era adquirir, galera, todos esses quatro, né? Eu fiquei muito feliz de adquirir. Essa versão com disquete não é fácil de achar, eu vou falar aqui para vocês, eu comprei do meu amigo Kaique, lá do Kaique Celeste Games, galera, é muito legal, que eu já falei aqui também no canal, para quem já acompanha há mais tempo, eu gosto de comprar as coisas no Kaique, porque ele vende muitas coisas ali no estado, ou sem funcionar. Inclusive já comprei um DS que eu consegui arrumar, ele não estava funcionando, e esse Expert aqui ele falou, não está funcionando, liguei na tomada, ele ligou, depois ele desligou como se tivesse queimado. Ele me vendeu pela bagatela de R$400, galera. Então vou abrir o preço para vocês aqui, porque eu paguei R$400 esse aparelho. Aí o que eu fiz? Eu pedi pro Kaique mandar diretamente pro meu amigo Guina, lá do Galpão dos Games, grande Guina, que eu sempre falo aqui, galera, o Galpão dos Games, grande parceiro aqui do canal, não tem nada de dinheiro envolvido não, galera, é uma parceria de coração, assim, a gente se ajuda mutuamente, e eu levei lá pro Guina porque eles têm uma assistência técnica muito boa lá do meu amigo Roginho, ali com o apoio do Jefferson, do Gé e da Natália também, da minha amiga Nath. Eu mandei para eles o MSX Expert, galera, realmente o problema era simples de ser resolvido, eles resolveram, me cobraram um precinho também bem camarada, então fiquei bem feliz, galera, de ter um item assim muito legal. Vocês vão ver aqui que ele tá em muito bom estado, tá funcionando, inclusive o leitor de disquete também, que não é coisa fácil de achar, está funcionando, e é lógico que a gente vai fazer aquele teste maroto, também jogar um joguinho ou outro ali pra gente testar, um disquete também com um cartucho, para ver se tá tudo funcionando, galera. Então agora, sem enrolação, deixa eu mostrar para vocês essa máquina em detalhes e logo em seguida os testes, então bora lá! Vamos lá então, galera, já estou com o meu celular devidamente posicionado para mostrar para vocês aqui em detalhes o nosso MSX Expert DD Plus aí da Gradiente.
Ele tá em muito bom estado, galera. Essa cor preta eu sempre achei muito bonita. Ele fica com um aspecto assim bem elegante, sabe, ao mesmo tempo agressivo. Vocês podem ver que o teclado tá em excelente estado, ó. Todas as letras aqui não estão desgastadas, eles chamam de silk, né? Tá tudo bonitinho. Olha que legal, ó. Bacana ver que ele tem esses detalhes em laranja, é muito bonito, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o gabinete, já o nosso flop disk drive de 3,5. Olha só que bonito, galera. Então todos os experts tinham essa parte aqui, mas os cinzas tinham uma tampinha, né, que ele já era meio que preparado para ter o drive. E o Plus, ele tem também só uma tampinha, o preto, né, que tem só a tampinha. Aqui você tem finalmente o leitor de disquete. A gente tem aqui a inscrição Expert DD Plus aqui, ó. Que linda em laranja, é muito bonito esse preto com laranja, fica muito top, ó. Olha como ele tá bonito, galera. Olha aí os detalhes, ó, a entrada de cartucho. As entradas aqui do controle estão inclusive com um protetorzinho, ó. Olha que top. Já veio assim com esse protetor, ó, que bonitinho. Achei muito legal, muito bonito mesmo. Aqui a parte do gabinete, pessoal, é uma parte que realmente é o calcanhar de Aquiles, assim, dos experts da Gradiente, né? Que ele acaba ficando um pouco riscado, né, desgastado, mas até que pelo que a gente olha por aí, eu acho que esse aqui também está em muito bom estado, viu, do que a gente consegue ver, ó. Inclusive essa etiqueta aqui que costuma estar bem desgastada, ela está inteira, praticamente intacta, tá muito bonito esse MSX Expert da Gradiente. Vou mostrar aqui para vocês do lado também, rapidinho, tá muito bom, riscadinho o outro, mas acho que ele tá num estado de conservação muito bom, ó. Do outro lado também, tá bem legal, tá vendo? Dá pra ver aí, bem bonito mesmo, ele tá bem legal. Deixa eu virar rapidinho ele aqui para vocês verem a parte de trás. Ó, pessoal, virei aqui um pouquinho de lado para vocês verem a parte de trás, também tá em muito bom estado, ó. Muitos poucos sinais de risco, sabe? Muito bonitinho mesmo, uns detalhezinhos aqui ou outro, muito legal. Lembrando que agora ele tem, como o outro Plus, né, ele tem esse botão de reset que não tinha nas versões originais, mas a grande pena, como já acontecia com o outro Expert preto, né, sem o leitor de disquete, eles removeram a saída RGB de vídeo, né, que é uma grande pena. A gente só consegue ligar nativamente, né, com cabo AV ou com RF, né. Essa foi uma pena que eles fizeram isso, mas realmente esse Expert Plus aqui ele é meio capado mesmo. Então é isso aí, pessoal, não tem muito mais o que mostrar. Agora é mostrar o funcionamento dele. Eu vou ligar aqui, inclusive vou colocar um monitor em cima dele aqui para ficar até um aspecto como ele era usado antigamente. Eu não tenho o monitor original dele ainda, quem sabe um dia eu consigo, mas vou ligar esse monitor que vocês estão vendo aqui em cima dele para a gente fazer o teste aqui. Eu vou filmando com o celular, acho que fica até mais autêntico. Então, ó, vamos lá então, galera, já estamos aqui com o nosso Expert DD Plus da Gradiente, lindão. Eu montei então o meu monitor em cima dele com a minha caixinha de som, coloquei esse quadrinho ali e essas coisas aqui para, além de fazer um cenário, para também esconder a bagunça que tá ali atrás, galera, mas tudo bem, faz parte. Pessoal, o que a gente vai fazer então? Eu vou ligar o nosso Expert sem nada, só pra gente ver se ele tá funcionando bonitinho, para mostrar para vocês. A gente liga aqui no Power e acho que vai dar para vocês ouvirem, talvez não, mas um zunido bem baixinho, que é o probleminha que ele tem. O problema que ficou com ele tem um zunido ali no alto-falante, que mesmo quando a gente coloca ali na caixinha de som, liguei aqui na JBL com o cabinho AV, né, o cabinho de áudio ali do vídeo composto, mesmo assim tá fazendo barulho. Então aqui ele pede para colocar a data, vou dar Enter e já estamos aí no sistema operacional MSX Basic, galera. E aí, pessoal, só para vocês verem, ó, tudo funcionando bonitinho, esse barulhinho que a gente gostava que fazia aqui no Expert, o espaço também, tudo certinho, aí ó, tudo bonitinho, funcionando. Você tá vendo lá em cima MSX Basic versão 1.1, que é a versão revisada com a correção dos caracteres, e tá aí bonitinho, tá aí ó, DB Falcão, tá tudo certinho, galera. Todas as teclas estão funcionando. Nossa, não tô conseguindo escrever, pronto, todas as teclas estão funcionando, ó, sem nenhum problema, ó, sem precisar apertar forte. Esse teclado aqui às vezes a gente tem que limpar, tem que pôr um pouquinho de grafite ali nos contatos. Tá funcionando direitinho, galera. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou desligar aqui. E o que nós vamos fazer, galera? Eu vou testar, é lógico, a gente tem que testar o leitor de disquetes. E para isso eu vou usar um disquete do jogo do Nightmare, que é dessa coleção do MSX Disk Legacy, galera. Quem tiver interesse nessa coleção, feita pelo meu amigo Adriano, eu vou deixar o vídeo aqui no card do review
que eu fiz dessa coleção muito legal. São vários jogos do MSX clássicos aí que o Adriano colocou, galera. E ó, tá saindo o número 2, hein? Fiquem atentos que em breve deve estar saindo a segunda coleção. E nós vamos testar então o Nightmare. Tinha que ser, né? O nosso Nightmare, que é um jogo do MSX 1.0, não precisa de Mega RAM, nada. Vamos testar então aqui o nosso leitor de disquete. A gente coloca lá no leitor, liga o nosso amigo e vamos lá. Eu vou testar primeiro jogando com o teclado, galera. Depois a gente testa jogando um pouquinho no controle. Inclusive eu tenho um controle próprio dele que é preto com detalhes em laranja, que eu já usei aqui outras vezes também. Ó, então vocês veem que ele tá lendo lá bonitinho, acendeu a luzinha vermelha, apagou, já leu o conteúdo do disquete e vou lá. Aí, galera, já carregou rapidinho. Ó, essa música, hein? Jogar um pouquinho então de Nightmare no teclado, ó. Era assim que a gente jogava, galera. Não me canso de falar aqui que joystick era para os fracos e para os ricos, na verdade. A gente não tinha dinheiro para comprar joystick, então a gente usava o bom e velho teclado. E funcionava muito bem, os jogos eram feitos de uma maneira que a gente conseguia usar o teclado para jogar, então não tinha muito problema não. Jogaço, né, galera? Com trilha sonora maravilhosa. E tá aí, Nightmare. Para quem não conhece ainda, tantos vídeos que eu já fiz de MSX, todos acho que tem o Nightmare, não tem jeito de não mostrar. Ou Nightmare, como a gente falava na época também. Então tá aí, galera, vê que tá funcionando direitinho. A imagem não vai ficar perfeita, pessoal, porque tá com cabo AV, infelizmente, a não ser que eu ligasse na minha TVzinha de tubo, mas achei aqui para configuração do vídeo ia ficar melhor aqui com o monitor que eu tenho da LG, mas para mostrar para vocês está funcionando tudo certinho, jogando no tecladão. Olha só como tá liso, ó, aqui o direcional, tudo certinho, tudo bonitinho. Então beleza, eu vou desligar, quem sabe faz ao vivo. Já vamos desligar aqui, tirar o nosso Nightmare. E aí, galera, para testar também o slot de cartucho, eu vou usar um desses famosos cartuchos de Maper e Mega RAM, que funciona como um Everdrive para o MSX, né? Esse aqui em específico, galera, eu já mostrei aqui no canal também. E aí, pessoal, esse cartucho aqui especificamente, eu comprei no Mercado Livre e vou deixar novamente o link aí na descrição. Tem um link ativo aí na descrição para quem tiver interesse neste cartucho, galera, porque este especificamente funciona nos MSX DD Plus e o Plus, que é o caso desse aqui, né, o DD Plus, porque alguns outros Everdrives, como esse cartucho de Mega RAM, não funcionam. Inclusive nas descrições dos produtos desses cartuchos, ele já avisa que não vai funcionar. Mas esse aqui funciona, galera, especificamente esse, e vocês vão ver que vai funcionar mesmo. Então coloquei o cartucho lá no slot 1, vou ligar, e vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para o lado, ó, o teclado, que eu vou ligar, galera. Olha aí que bonitão, muita gente já viu aqui no canal o nosso controle. Olha que lindo esse controle, ó, o controle preto com detalhes em laranja para combinar com essa versão maravilhosa do Expert DD Plus. Então deixa eu colocar aqui o controle, encaixar o conector, deixar aqui do lado, e o Sofaran já carregou, galera. Então deixa eu já com o controle mesmo, já consigo mexer aqui, ó, e vamos escolher um joguinho para a gente brincar aqui, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Nossa, barulheira, deixa eu ver. Bom, aqui eu preciso jogar um jogo do MSX1, né? Não posso jogar do MSX2, mas eu posso jogar que tenha Mega RAM. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Galera, vamos fazer o seguinte, já que eu coloquei o Nightmare 1, vamos colocar o Nightmare 2, que é o Maze of Gallius, que é um jogo que tem Mega RAM e ele vai funcionar aqui no nosso MSX Expert. Ó, vamos colocar aqui esse aqui, ó, Gallius.rom. Acho que é esse aqui. 128K de tamanho, galera. Olha só, hein? Mais uma vez provando, para fazer um jogo bom não precisa de muita tecnologia. Precisa ter criatividade. Vamos lá. Economizão bonito esse logotipo. Sempre icônico. E tá aí, ó. Aí, galera. Funcionou de boa, tá vendo? Tá aí o nosso Maze of Gallius. Musiquinha também épica. Aí, ó, funcionando de boa o controle também. Opa. Aí. Lembrando que esse jogo também tem pro Nintendinho, essa segunda versão, né? Interessante. Mas é para vocês verem também, galera, um jogaço, né? Eu ainda não terminei esse jogo.
preciso jogar até o fim, porque na época eu não tinha Mega RAM, então esses jogos de Mega RAM eu não joguei à época, né? Não tinha como. Mas aí o Maze of Galios, Nightmare 2, jogaço também, galera. Acho que eu tenho que pegar uma chave aqui. Acabei de morrer. Pulou um out. Isso aí, galera, deixa eu desligar então. Na verdade, deixa eu dar um reset aqui, a gente pode dar um reset por aqui, apertando o slot 2. Então, galera, estou carregando novamente o nosso amigo Sofarman. Vamos testar mais um choquinho aqui pra gente terminar, galera. Vamos colocar aqui um, deixa eu ver, tem tanto jogo bom, né? Eu tô no diretório de Mega RAM ainda, deixa eu ver o que a gente consegue colocar. Aqui tá um Salamander, hein? Vamos colocar um Salamander aqui, um spin-off do nosso Nemesis Gradius. Vamos colocar esse aqui, galera, um shemapzinho top. Esse logotipo é muito bonito, né? Opa! Para a época isso era muito top. Aí, galera, Salamander. Também é o nosso spin-off, né? Uma variedade aí do Nemesis, do Gradius. Muito bom também. Para vocês verem que tá tudo funcionando, galera, esse jogo aqui também, nossa, já morri cedo, hein? Esse jogo também é um clássico. Para quem não conhece, MSX obrigatório também. Muito bom. Segue a linha Gradius neles, né? Para quem não tinha MSX, mas teve Nintendinho, deve estar reconhecendo. Parece bastante com o Nemesis, com o Gradius 1. Tô mal, hein? Mais um pouquinho aqui. Realmente tá difícil aqui. Estão escutando o barulho do botãozinho aqui, eu clicando desesperadamente no nosso controle. Não tenho controle turbo. Vamos ver quão longe eu consigo ir, porque não é muito, mas só pra gente encerrar o vídeo aqui, curtindo. Não precisou nem ir muito longe. Mas então é isso aí, pessoal. Nosso MSX Expert DD Plus, a última cereja do bolo da coleção de MSX Expert, está aí demonstrado, funcionando, ó, 100%. Mas aí, pessoal, o que vocês acharam então do nosso MSX Expert DD Plus da Gradiente? Lindo, 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 né? Muito bonito esse modelo. Fiquei muito feliz. Feliz também que vocês acompanharam. Pude mostrar para vocês toda essa saga de conseguir os 4 modelos de MSX Expert da Gradiente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Como eu sempre digo aqui, se gostaram, não deixe de se inscrever no canal. Curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Clique no sininho aí para ativar as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo aqui no canal, porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais!